Eu tenho boas notícias para você, a Intel não esqueceu os gamers. Para ser mais específico, eles estão lançando um produto voltado somente para os gamers. E é essa placa de vídeo, a placa de vídeo que você gostaria de ver, a nova Intel Arc. Eu sei que não é exatamente uma placa de vídeo, mas a gente tem uma placa de vídeo aqui dentro. E na verdade mudou muita coisa. Esse aqui é o primeiro dispositivo Intel que é focado totalmente em GPU. Sim, é um dispositivo Intel onde o principal componente é a GPU. Eu tô falando da nova geração dos processadores Intel Arc G3 e G3 Extreme. Na verdade eu nem sei se eu devo chamar de processador, porque como eu disse, o palco central aqui é na verdade a nova GPU Intel Arc G3 Extreme. E ela é para jogos, como vocês perceberam. Durante a Computex 2026, a Intel anunciou os seus novos, de novo, eu não sei se eu chamo de processadores ou GPUs, eu vou chamar de processadores, os seus novos processadores voltados para handhelds. Nós já tínhamos rumores sobre isso, mas agora foi confirmado. A Intel continua firme e forte no gaming. Infelizmente não é uma GPU para desktop, na verdade é uma continuidade das GPUs para notebooks. Esse dispositivo e diversos outros que foram anunciados são equipados com processadores baseados em Panther Lake, sim, a nova geração de processadores da Intel. A GPU é uma Intel Arc G3 ou a mesma GPU que a gente já está acostumado a ver no Panther Lake, mas nós tivemos aqui algumas alterações importantes. O chip, como é voltado especificamente para handhelds, o foco principal é na GPU, então alguns recursos de CPU foram cortados. Por exemplo, nós só temos 2 Performance Cores, nós temos menos portas Thunderbolt, afinal você não vai precisar mais do que isso, a não ser que você pretenda utilizar um tablet gamer, e aí talvez você precise de mais portas USB. A Intel continua investindo firme nesse mercado que está expandindo principalmente com o estouro que foi o Steam Deck. A primeira geração das Intel Arc não foi exatamente o melhor e a Intel está ciente disso. Na segunda geração, com a MSI Claw, a Intel, na minha opinião, conseguiu o melhor portátil possível. Hoje nós temos fortes concorrentes no mercado como o ROG Xbox Ally X, ROG Box X, que é provavelmente um dos mais famosos justamente por levar o nome Xbox, mas definitivamente não é o mais popular. Ainda temos o Steam Deck, que recentemente enfrentou um aumento de preço bastante elevado. A proposta da Intel é trazer mais concorrência e principalmente bater a concorrência, porque nos testes que eles nos mostraram, eles conseguem uma eficiência maior do que os concorrentes utilizando o Z2 Extreme. A Intel mostra números de até 40% mais performance e principalmente, além da performance, mais eficiência energética, porque sim, nesses dispositivos o que importa é a eficiência energética. E o que a Intel diz é que você pode escolher se você quer mais tempo de bateria ou se você quer mais performance. Inclusive nós temos agora a opção de adicionar 3 níveis de FPS, onde você pode basicamente fazer um FPS dinâmico ou um uso de energia versus FPS dinâmico. Você pode setar em 20, 40 ou 60 FPS e o dispositivo vai fazer todo o trabalho. É claro que infelizmente para isso você precisa entrar no painel de controle. A Intel conseguiu trazer avanços em relação à geração anterior, Lunar Lake, que já era bem eficiente, que já conseguia em diversos cenários superar o Z2 Extreme. Agora com as G3 Extreme, agora que eu entendi, Extreme com Extreme faz sentido. Agora com as G3 Extreme, a Intel tem performance de liderança nos handhelds e principalmente eficiência energética. Além do MSI Claw AI 8EX, MSI Claw 8EX
AI Plus. Sim, eu tô colando na telinha lá, impossível pronunciar esse nome, que inclusive é bem legal, eles mudaram a ergonomia, ele é bem leve, um dispositivo leve, eu tenho a versão anterior, eu acho que ela é um pouco mais pesada, ele é super leve, a ergonomia melhorou bastante, e a telinha agora ela dá uma escapada, ela não aumentou, também não é uma tela OLED, eu acho que perdeu-se aqui uma chance, mas além desse modelo, do tablet console gamer notebook, pois é, eu sei que não parece, mas ele é um tablet, consigo desconectar ele aqui e destransformar ele de um console portátil. Ele tem aqui a parte de trás os controles destacáveis e ele se torna um dispositivo muito útil para outras atividades. Aqui na parte de trás ele tem a exaustão com o sistema de dissipação, é muito bem construído. Tem aqui uma base para você apoiar, ou seja, ele pode ser normalmente utilizado como um tablet, porque no fim das contas ele roda Windows. Se você não quiser usar o teclado, você pode usar ele simplesmente como um tablet Windows. Sim, os dispositivos são voltados para gaming, mas você pode utilizar ele como um dispositivo Windows normal. Super leve isso aqui, inclusive dá para você depois ter um dispositivo que não está aqui para você montar e virar um controle. É super, super leve, é inacreditável que isso aqui funcione. Claro que não tem a bateria aqui, né? Você precisa conectar as baterias, mas você entendeu. Temos também o One X Player com a bateria removível e temos também um dispositivo da Acer, que também está entrando na disputa dos handhelds. O que significa que nós vamos ter uma grande variedade de dispositivos presentes no mercado, o que deve aumentar ainda mais a concorrência. Infelizmente, é claro, isso não é uma brincadeira barata, e a Intel reconhece isso. Nós devemos ter modelos como, por exemplo, o G3 não Extreme, que deve trazer uma opção mais acessível de portáteis. O que é interessante e que a própria Intel reforçou é que hoje as pessoas têm dado cada vez mais atenção a jogos menos hardcore. Ou seja, apesar de ser possível rodar jogos AAA em portáteis de última geração, as pessoas estão cada vez mais interessadas nos jogos que estão para baixo dos top 10 mais vendidos. Ou seja, cada vez mais jogando os jogos mais leves, mais antigos e os jogos indie, o que significa que a eficiência energética aqui pode acabar sendo ainda mais interessante para esse público, porque se eles querem uma bateria com longa duração, você pode conseguir isso na nova geração dos G3 ou G3 Extreme. Eu tô curioso para ver os G3, como é que vai ser, né? Porque o G3 Extreme parece realmente surpreendente e principalmente interessante ver que a Intel conseguiu trazer uma performance que a gente não vê do atual líder do mercado, que se assim pode se chamar, que é a AMD. Quer dizer, a AMD obviamente possui uma performance superior a isso, mas em chips que são mais caros, que consomem mais e que equipam dispositivos ainda mais caros. O interessante é que a gente tem um TDP configurável de 8 a 35 watts, o que significa que você tem potência suficiente para rodar os jogos com o máximo de performance, mas o que a Intel mostrou é que provavelmente você vai querer ficar nos 17 watts. Com 17 watts eles conseguem bater a concorrência, ou seja, trazer mais performance ou mais eficiência, você que vai acabar escolhendo. Eu diria que a maioria das pessoas vai acabar optando por eficiência energética, e melhor ainda do que ter eficiência energética, conseguir rodar nos 17 watts é conseguir jogar com uma boa performance nos 17 watts. É claro que a parte do multi-frame generation vai deixar muita gente com o pé atrás, mas eu posso dizer para vocês que a experiência utilizando handhelds com o multi-frame generation, ela é realmente muito boa. Nós vemos alguns exemplos aqui rodando, por exemplo, Lego ali na casa dos 30 FPS e com o frame generation, o multi-frame generation chegando na casa dos 144 FPS. É claro, não são frames de verdade, é só para dar mais fluidez, mas é possível você sentir essa fluidez, até porque, de novo, nós estamos usando os controles, nós não estamos rodando no teclado e mouse. Aqui a preferência é para você ter uma experiência melhor e principalmente para a bateria durar mais, e não para você ter um tempo de resposta mais baixo possível. Inclusive eles mostraram comparando com dispositivos rodando o FSR 3 ou o FSR 4 ou o FSR com Frame Generation, e a Intel consegue trazer uma experiência melhor. A configuração principal, que é o Intel Arc G3 Extreme, tem 14 núcleos no CPU com 2 P-cores, 8 E-cores e 4 LP E-cores, os núcleos de baixo consumo, com clock boost de até 4.7 GHz. A GPU é uma Intel Arc B390 com 12 X-cores, é aquela que você já conhece, que equipa, por exemplo, os notebooks Panther Lake, ou seja, tem performance suficiente para você rodar jogos de última geração, como por exemplo Battlefield 6, como eu mostrei para vocês, e principalmente para você conseguir diminuir essa qualidade gráfica. Já é possível ter uma excelente performance rodando sem o Frame Generation e até mesmo sem o Upscaling,
que, sinceramente, eu não sei porque você faria isso. Mas, de qualquer forma, é possível. O Arc G3, que é a configuração mais modesta, vai levar uma Arc B370, 10X e 3 cores, clock de até 4.6 GHz e ainda 14 núcleos de CPU. Os dispositivos são equipados com memória LPDDR5X até 8.533 MHz. Eles possuem conectividade com Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt 4 e, obviamente, suporte a Ray Tracing via hardware, além do X-Low Latency para ajudar nos momentos com o Multi-Frame Generation. Outra feature interessante que eles mostraram foi o Pre-Compiled Shaders. O que é o Pre-Compiled Shader? Basicamente, é alguém rodar o jogo e carregar os shaders na nuvem, e quando você iniciar o jogo, principalmente num dispositivo portátil, não precisar carregar os shaders no seu dispositivo. Isso ajuda e ajuda bastante, principalmente quando você não tem muitos núcleos disponíveis para fazer esse pré-processamento do jogo, que significa que você vai entrar mais rapidamente no game. Então eu sei, não é uma GPU, a gente gostaria de ver uma Intel Arc B770, que infelizmente não vai acontecer, a gente gostaria de ver de repente uma nova geração Celestial que não foi anunciada, mas eu vou dizer para vocês que eu estou feliz, porque a Intel continua trabalhando o lado gaming. Talvez o lado gaming seja agora handhelds, é verdade? Mas aqui dentro nós temos uma GPU Intel Arc fazendo o trabalho principal. E como o próprio Tom Peterson disse aqui na apresentação, excelente apresentação por sinal, infelizmente vocês não vão conseguir ver ela inteira, é a primeira vez que a Intel abandona o Intel Core i ou Core Ultra e traz agora uma Intel Arc como produto principal. Deixa a gente um pouco confuso, né? A gente não sabe exatamente se a Intel continua dando atenção para a Arc e para os gamers, ou se de repente esse foi um negócio de oportunidade. Afinal, com o preço das memórias subindo cada vez mais, esses dispositivos que já eram caros agora começam a entrar numa categoria que acaba meio que se tornando normal. É o novo normal. Eu não sei se eu gosto do novo normal, mas eu posso dizer para vocês que eu gostei muito das G3 e G3 Extreme. E vocês, estão interessados em handhelds? Acham que isso pode representar um futuro, de repente, para as Intel Arc para desktop? Deixa aí seu comentário, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima, que a gente ainda tem um tempinho, então eu vou aproveitar para testar, porque como vocês podem ver, tem um pouquinho de dispositivo para a gente testar por aqui.